Olha, vamos falar de uma coisa que afeta todo mundo, mesmo que a gente nem se dê conta, que é a fragilidade, acredite se quiser, do nosso mundo digital. Pensa bem, tudo que a gente cria hoje, fotos de família, trabalhos da faculdade, registros científicos importantíssimos, e se de repente tudo isso pudesse simplesmente sumir? Parece dramático, né? Mas olha, é uma possibilidade bem real. E não por causa de um desastre gigante, não. É por algo muito mais silencioso que está acontecendo agora nos nossos HDs, nos servidores. O grande desafio de quem trabalha com arquivos hoje é justamente esse: garantir que a nossa era digital não acabe virando um grande buraco negro na história. E o grande vilão dessa história toda tem nome e sobrenome, viu? É a obsolescência tecnológica. A questão não é que os dados simplesmente se apagam. O problema é que a gente perde a capacidade de ler esses dados. É só pensar naquele disquete antigo, sabe? Aquele que está guardado em alguma gaveta. A informação pode até estar lá, intacta. Mas e aí? Onde que a gente arruma um computador que ainda consiga ler aquilo? Pois é. Agora imagina esse problema em uma escala gigantesca. Mas calma, a boa notícia é que os especialistas em preservação digital não estão de braços cruzados, não. Pelo contrário, eles desenvolveram várias estratégias para lutar contra essa ameaça. Vamos dar uma olhada agora nos 5 principais caminhos que estão sendo usados para garantir que o nosso legado digital continue existindo. Bom, a primeira estratégia é talvez a mais intuitiva, a mais óbvia. A gente simplesmente guarda a máquina antiga. É exatamente como guardar um Super Nintendo para poder jogar os cartuchos originais. A ideia aqui é manter o arquivo digital no seu ambiente nativo, onde ele nasceu. Isso garante uma fidelidade assim perfeita. Mas, como dá para imaginar, né, o custo disso é altíssimo e vai ficando cada vez mais difícil à medida que as peças de reposição viram raridade. A segunda é o que chamam de refrescamento. É um passo básico, mas fundamental. Pensa assim: é o ato de copiar os dados de uma mídia antiga para uma nova, antes que a antiga estrague. Sabe como a gente fazia com fita cassete? Gravava uma cópia antes que a fita original começasse a mastigar? É isso. É uma tarefa essencial, mas que sozinha não resolve o problema do formato do arquivo. Por isso, que é mais uma medida de manutenção do que uma solução definitiva. Agora, aqui a coisa fica bem interessante. Emulação. Em vez de guardar a máquina física, a gente cria um programa de computador que finge ser aquela máquina antiga. É como ter um videogame virtual rodando dentro do seu notebook moderno. Essa tática é incrível porque permite recriar o ambiente original com uma fidelidade impressionante, preservando direitinho o jeito que o arquivo funcionava na época. A quarta estratégia é a migração. Aqui, o foco muda. Não é mais sobre o ambiente, é sobre o conteúdo. A ideia é pegar a informação e traduzir ela para formatos mais novos. Pensa que é como pegar um texto em latim e traduzir para o português de hoje. O conteúdo principal está lá e as novas gerações conseguem ler. O porém é que, como em toda tradução, sempre existe um risco pequenininho de alguma nuance, algum detalhe se perder no meio do caminho. E por último, a gente tem o encapsulamento. Essa é genial. Pensa nela como se fosse uma cápsula do tempo digital. A gente pega o arquivo e guarda ele junto com um manual de instruções completíssimo. Vai tudo junto: os metadados, o programa para abrir o arquivo, as especificações, tudo o que for preciso para que alguém daqui a 100 anos possa abrir essa caixa, entender exatamente o que tem ali dentro e como usar. Então, o ponto central aqui é que não existe uma bala de prata, sabe? Não tem uma solução única que seja perfeita. É sempre uma troca. Como a gente vê aqui na tabela, por exemplo, a preservação da tecnologia te dá a experiência mais fiel, mais autêntica possível. Só que ela é caríssima e, a longo prazo, quase impossível de manter. Já a migração, do outro lado, garante que os arquivos continuem fáceis de acessar com a tecnologia de hoje. Mas exige um trabalho sem fim e sempre tem aquele risquinho de perder alguma coisinha na conversão. Ok. Com tantas estratégias e tantos desafios, ficou óbvio que era preciso ter um padrão, né? Um guia para botar um pouco de ordem nesse caos. E felizmente, esse guia existe. É o modelo de referência usado no mundo todo que serve como alicerce para qualquer projeto sério de preservação digital. Ele se chama OEAS, que é a sigla em inglês para Sistema Aberto de Arquivamento de Informação. E é importante entender o seguinte: o OEAS não é um software. Pensa nele mais como a planta de um prédio. Ele é uma norma ISO, um padrão internacional, que não diz qual tijolo ou cimento usar, mas define o que um arquivo digital precisa ter para ser considerado seguro e confiável. Ele estabelece as regras do jogo, as funções essenciais para garantir que a informação possa ser acessada por muito, muito tempo. E a base do modelo OAS é bem simples, se resume a 3 papéis principais. Primeiro, tem o produtor. É quem cria a informação.
Pode ser um cientista, um fotógrafo, uma empresa, qualquer um. Depois vem o administrador. Essa é a instituição, tipo uma biblioteca ou um arquivo, que recebe esse material, organiza tudo e se compromete a preservar. E na outra ponta tem o consumidor, o pesquisador, o estudante, enfim, a comunidade do futuro que vai acessar e usar essa informação que foi guardada. Beleza, a gente já entendeu a teoria, o mapa, mas e na prática? Como é que se coloca um plano tão robusto como o AIS para funcionar de verdade? Bom, agora a gente vai ver uma ferramenta que é exatamente isso, uma linha de montagem da preservação digital. Essa ferramenta é o Archivematica. E o legal dele é que ele é um software livre, de código aberto, e foi criado para seguir à risca o modelo OAS. Basicamente, ele pega todo aquele trabalho que seria super manual, complexo e caro e transforma num processo automatizado, padronizado. Isso permite que até instituições menores consigam preservar seus acervos digitais com segurança. E o processo dentro da Archivematica é genial de tão simples, olha só. Funciona em 3 passos. Primeiro, a informação chega como um SIP, um pacote de submissão. O sistema recebe, analisa, normaliza, prepara tudo. Depois, ele transforma isso num AIP, um pacote de arquivamento. Esse é o cofre, a cápsula do tempo que vai ser guardada para sempre. E o mais importante, quando alguém quer consultar esse material, o sistema não entrega o AIP original, ele cria uma cópia só para acesso, que é o DIP, o pacote de disseminação. Assim, o original fica lá, seguro e intocado. Bom, depois de ver toda essa parte técnica, as siglas, os modelos, é bom a gente voltar para a pergunta principal, né? Afinal, por que todo esse trabalho? Por que isso tudo é tão importante para o nosso futuro? A resposta é, ao mesmo tempo, simples e muito poderosa. Sem esse trabalho de preservação digital, a gente corre um risco real de que a nossa era inteira, com toda a ciência, a arte, as memórias que produzimos, se torne simplesmente inacessível no futuro. O grande objetivo de tudo isso é garantir que a memória da nossa sociedade não desapareça nessa névoa da obsolescência tecnológica. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que talvez seja a mais complexa de todas. A tecnologia nos deu as ferramentas para preservar, mas ela não responde à pergunta mais difícil. Numa época em que a gente cria mais informação em um único dia do que em séculos inteiros no passado, o grande desafio deixa de ser só técnico e passa a ser filosófico. De tudo isso que a gente está produzindo, o que é que realmente vale a pena ser salvo para sempre?